Boa tarde para todas e todos. Vamos começar hoje mais um encontro da formação aberta de psicanálise, que é essa proposta para que a gente compartilhe, acesse, né, de transmissão dessa psicanálise que no encontro 1 a gente falou sobre uma diferença entre outras psicanálises, né, de uma psicanálise que se diferencia de outros campos, né, winnicottiano, kleiniano, né, a própria psicanálise mais ortodoxa do Freud, né, onde os psicanalistas dessa abordagem se baseiam mais numa primeira tópica dele, onde ainda se via o inconsciente como uma parte pequena, né, e a parte consciente maior, assim, se aposta, né, numa ideia de uma operação pela consciência mesmo, e não pelo inconsciente, ou só em transformar as coisas inconsciente em consciente, né, e aí sim está tudo resolvido, né, que é aquela proposta mais iluminista de razão, assim, de que se a gente se tornar bastante inteligente, compreender o entendimento que a gente tem sobre a vida humana, né, a gente vai, de um certo modo, dar conta da vida. E essa é uma proposta que a gente viu que, de um certo modo, até agora não teve sucesso, assim. Por mais que a gente tenha, de alguma maneira, sistematizado, refletido, desenvolvido teorias complexas sobre o ser humano, a gente ainda vive algo, assim, de uma precariedade muito grande, assim, um modo de civilização de uma precariedade muito grande, assim. A gente não dá conta de resolver problemas muito significativos da condição humana, da vida humana mesmo. Então, essa proposta, né, por várias outras correntes, assim, teorias do caos, né, a própria matemática em si, a física, já mostrou que a nossa condição de razão realmente não dá conta da vida humana. E aí a psicanálise, já também numa crítica semelhante, né, numa segunda tópica do Freud, já vem com uma outra proposta, né, de que a gente está aqui para pensar de uma maneira diferente, para fazer de uma maneira diferente do que essa sistematização racional, do que essa proposta iluminista, né, de acesso a saberes intelectuais, assim vamos dizer, e racionais, que a gente vai dar conta da vida humana. A proposta é uma proposta diferente. Bom, retomando só um pouquinho aqui, né, de que a gente tem essas etapas dentro do curso, de entender sobre o aparelho psíquico, né, sua constituição e funcionamento. Agora, nessa de hoje, que são os manejos da técnica psicanalítica, e no próximo, mais específico ainda, assim, a gente poder pensar as estruturas de personalidade mesmo, né, e poder discutir um pouco alguns casos, apresentar, né, exemplos, assim, para tornar mais clara essa teoria e, né, até a complexidade, assim, das estruturas e alguns matemas do Lacan, assim, que às vezes ficam numa ordem mais abstrata. Então, para a gente vai ser bastante interessante, nesse terceiro encontro, poder pensar alguns casos e tornar isso mais concreto, mais materializado, né? Mas vamos começar a questão de hoje mesmo, do manejo da técnica, de como a gente faz o manejo da técnica psicanalítica para a gente operar um cuidado, né, sobre aquele aparelho psíquico que a gente aprendeu no primeiro encontro, né? Então, a nossa ideia primeira aqui é uma frase do Freud, né, de que a técnica psicanalítica é uma escuta cuidadosa, né? É um outro tipo de escuta. Não é a mesma escuta que se tem, né, em outras abordagens da psicologia ou em outras abordagens da própria psicanálise, né, ou uma abordagem, né, da medicina, enfim, de outras categorias, de outras profissões que operam pela essa ordem da compreensão, da razão, né? Aqui a gente não vai ter muito o objetivo de compreender, né? E sim ter um objetivo de conseguir caminhar junto com a pessoa, de conseguir ter uma atenção, né, em uma coisa que é a primeira
questão assim da psicanálise, de entendimento, né? De que a gente tem um sujeito do inconsciente, né? De que a gente é dividido, de que a gente é essa pessoa que a gente está consciente pensando, mas a gente também tem aquilo que na compreensão do aparelho psíquico, um dispositivo que opera pela gente, né? Que a gente constitui no nosso aparelho psíquico, na nossa mente, na nossa psique, né? No modo como vocês quiserem compreender, assim, ou descrever, que a gente tem algo, né? Como eu descrevi no primeiro encontro, como se fosse um roteirista da nossa história, né, como se nossa vida fosse um filme, e a gente tem um diretor, um roteirista nos dizendo o que fazer silenciosamente e sem palavras, né, que a gente, na hora que a gente percebe, a gente já fez algo. Então, como a gente consegue ouvir isso, né? Só pode ser com uma escuta diferente da escuta racional, da escuta que a gente está acostumado a fazer em qualquer lugar. Então, trata-se de uma escuta cuidadosa, né? E o Freud coloca uma frase assim, né, que ele observou que talvez exista um tipo de fala, né, que seja precisamente valiosa, né, porque até o momento foi simplesmente proibida. Isso significa, foi dita nas entrelinhas. Essa fala desse roteirista, vamos dizer assim, né, que fala silenciosamente, que demonstra esse roteiro por ações, nos colocando em situações, né, quando a gente se pega de novo pela quinta vez na mesma situação de buscar um relacionamento muito semelhante, onde a gente teve uma frustração muito grande porque a pessoa, né, nos trata com uma indiferença ou com algo que a gente repete, assim, ou às vezes é uma coisa boba, assim, de fazer um gasto desnecessário sempre que a gente está perto de uma possibilidade de ter um momento de lazer, e aí a gente não pode, né, nos impede de ter um momento de lazer. É sempre uma situação que nos coloca numa situação de frustração, assim, algo assim, né? Por quê? A gente viu no aparelho psíquico, compreendendo no aparelho psíquico, de que o desprazer, ele também descarrega a energia que a gente precisa descarregar. Então, tanto faz pelo caminho do prazer como pelo desprazer. E muitas vezes a do desprazer é mais fácil, né? E aí, a gente precisa aprender a ouvir esse caminho. Então, tem uma fala que sempre foi proibida. Por quê, né? Ela sempre foi proibida. A gente pode fazer uma compreensão pela sociedade mesmo. Dela, de um certo modo, numa época medieval, vamos dizer assim, né, tudo que a gente falasse ou fizesse tinha que ter uma referência divina, e aquilo estava justificado, né? Se a gente, né, estivesse fazendo por um temor a Deus, ou porque é assim que dita a doutrina religiosa, estava tudo bem. Se a gente não fizesse, a gente estaria blasfemando, estaria, né, pecando, enfim, estaria, de um certo modo, nesse lugar errado. Uma vez que a sociedade sai dessa época medieval e entra numa sociedade iluminista com a proposta da razão ser a verdade, ou ocupar esse lugar de Deus, então, de que aquilo que a ciência diz é o que é certo, aquilo que foi produzido em Harvard e fala que o ser humano é assim, porque lá no laboratório, né, dessa universidade tão famosa mostrou que o ser humano ele se comporta dessa maneira, então fica inquestionável, né, como se a verdade, então, tivesse mudado de lugar. E aí as pessoas que, né, quando a gente faz uma outra fala dessa, quando a gente opera de um outro modo, é como se a gente estivesse desrazoado, né, como se a gente estivesse contestando e também ocupasse esse lugar negativo, de punição. Então, só que essa fala, justamente essa fala rejeitada pelo imaginário social, né, seja pelo lado do místico religioso, seja pelo lado dessa razão da ciência, né, essa fala é uma fala muito preciosa, valiosa, né, que o Freud fala, porque ela vai nos revelar, né, do modo dela, diferente do modo racional e com sentido, né, nessa compreensão consciente, mas ela vai nos revelar
verdades muito importantes sobre a nossa vida. Então, a técnica psicanalítica, de um certo modo, é uma escuta cuidadosa, muito cuidadosa, que vai ficar atenta a essa fala diferente, né? A essa fala que nos traz uma verdade. Então, isso, de um modo geral, é isso que a gente vai aprender. E aí, para antecipar um pouco, vamos dizer assim, para a gente se preparar, quer dizer, para entrar, para conseguir operar desse modo, eu acho muito interessante a gente pensar justamente isso que eu estava falando, né? De que existe uma ação que a gente faz que é fora da razão, fora do sentido. Então, a gente, enquanto psicanalistas, não estamos em busca de entender o sentido do que a pessoa está fazendo. Não estamos em busca de compreender racionalmente aquilo que está acontecendo. A gente precisa aprender a caminhar junto, sem tentar entender racionalmente ou sem tentar colocar um sentido, nos preparando para uma abertura de qualquer outro tipo de sentido, de qualquer outro tipo de razão, senão a gente enviesa a nossa escuta e não consegue escutar essa fala que está por trás. Então, uma primeira coisa que a gente precisa fazer, um primeiro exercício, é essa possibilidade de escutar sem a razão. Aí é muito interessante que a gente pode pensar no atendimento das pessoas psicóticas, né, da foraclusão, né, principalmente das pessoas que têm um psiquismo bem, vamos dizer assim, confuso ou, de um certo modo, com ideias muito bagunçadas, né, nesse sentido, porque esse atendimento dos sujeitos psicóticos nos ensina que a gente não pode usar a razão mesmo, nos obriga, na verdade, né, nem ensina, obriga a gente a operar de um outro modo, sem a razão, né? Aí a gente fica treinado para, na hora que a gente escutar as outras pessoas, né, que de um modo básico a gente está vendo por 3 estruturas, os sujeitos da neurose, os sujeitos da perversão, a gente se obriga a escutar fora da razão, né, com sentido, né, fora do sentido também. A gente se obriga a fazer desse modo, a gente aprende, então ganha uma experiência atendendo, né, sujeitos psicóticos. É muito interessante isso. Mas para a gente poder, de um certo modo, fazer esse exercício, né, de abrir mão da razão. É muito difícil, porque tudo que a gente fez na nossa vida, tudo que a gente aprendeu, está dentro desse padrão, assim, tudo que é reforçado socialmente. É claro que a gente aprendeu muita coisa fora da razão, fora do sentido, que a gente aprende nas entrelinhas, que a gente fala assim, nossa, como que aquela criança com 4 anos me deu uma resposta daquela, né? Porque ela opera e ela interpreta justamente fora da razão. Então a gente não daria conta mesmo de entender como que uma criança, de repente, nos deu um palpite assim, sobre a nossa vida que a gente não esperava que a criança tinha capacidade de dar. Mas é porque ela fez uma leitura diferenciada. Então a gente até tem isso, mas a sociedade, a escola, que a gente fica durante uma parte gigantesca da nossa vida, vai insistir puramente na razão. Então a gente vai ser, de um certo modo, adestrado a funcionar desse modo. Então é muito difícil, mas é possível, é um treinamento. E quanto mais experiência a gente tem, e vocês sabem que não basta estudar, né? Quanto mais a gente faz a nossa análise, e quanto mais a gente atende, a gente vai ganhando um traquejo, um modo de funcionar, de colocar essa escuta, né, em atividade com mais facilidade. E é insistir, a gente sempre vai começar do começo, né, gente? Um pouco mais difícil no começo, de botar de sintonizar essa escuta fora da razão do sentido, mas insistam que ela chega e a gente aprende a ouvir, e é muito bom quando a gente consegue fazer isso, tá? Aí tem essa pré-entrada que é pensar essa razão e esse sentido, né, desse modo outro, vamos dizer assim. A outra questão que nos contribui muito, assim, para poder operar desse modo, é entender uma justificativa, assim, como se a gente justificasse também por que a gente tem que fazer desse modo, de um modo diferente, né? É a lógica da compaixão, que tem um livro do Thomas Szasz, mas que eu estou colocando uma citação do Nietzsche aqui também, de poder pensar que quando a gente opera com uma compaixão também, né,
além de não poder usar a razão, o sentido, a gente não pode ter uma compaixão para operar com a psicanálise, tá? Porque quando a gente está pensando desse modo, né, com a pessoa que a gente está atendendo, acho que essa frase do Nietzsche nos mostra muito bem isso. A gente não está operando um cuidado, uma atenção com a outra pessoa. A gente está fazendo um negócio por nós mesmos, ou para nós mesmos, né? Então, ao realizar atos de caridade, o que fazemos é libertar-nos de um padecimento que é nosso, né? Quando a gente está fazendo caridade, muitas vezes né, pessoas, as classes mais altas, a burguesia, ela tem um sentimento de culpa, porque muitas vezes a sua riqueza vem de uma exploração, de um grande número de pessoas e tudo mais, de pesos, assim, vamos dizer, na consciência que ela tem, ela vai lá fazer né, uma caridade ali de dar brinquedos no final do ano, no Natal, né? Como se aquilo consolasse o ano inteiro que ela explorou umas centenas de famílias porque possui alguma fábrica, um modo de produção, né? E como se aquilo de algum modo operasse um pouquinho de uma ilusão, assim, né? De que ela é uma pessoa boa e não uma pessoa que age com um certo lado ruim, assim, né? Dessa condição humana de exploração das outras vidas. Então, essa caridade, ela tem essa função de fingir, né, que ela nos livra de um padecimento, né, mas, no entanto, não agimos nessa direção, impulsionados por um único motivo. E ainda quando seja verdade que queremos libertar de uma dor, né, também é verdade que agimos impulsionados pelo júbilo provocado pelo espetáculo da situação oposta à nossa. Ou seja, né, essa frase aqui mais assim, do Nietzsche, dizendo assim, que de um certo modo também de ver a outra pessoa numa outra situação, a gente se coloca numa situação superior, isso dá uma sensação de prazer também. Então, a outra coisa que a compaixão, de um certo modo, ela mostra que a gente não está fazendo pelo outro, a gente está pelo prazer de que quando a gente está ajudando alguém é porque a gente está por cima, resumidamente, né? Essa frase ele vai falar desse modo, assim. Então, além de ser por conta desse espetáculo, né, que nos mostra uma situação oposta à nossa, pela ideia de poder socorrer aquela pessoa, né, infortunada, faz a gente estar nesse lugar, né, de superior e de uma esperança de gratidão, né, de que a gente vai ter um retorno divino, algo nesse sentido. Bom, pela compaixão, então, a gente não faz psicanálise, de um certo modo. É muito interessante ler esse livro do Thomas Szasz, tá? E a gente poder fazer essa preparação para a gente entrar aqui no nosso conteúdo. E agora entrando aqui no nosso conteúdo, nós vamos pensar o início do tratamento, né, que são as entrevistas preliminares, que é muito importante. Sem ela a gente não entra em análise, né? Como a gente recebe a pessoa, né? O que a gente tem que fazer na hora que a gente recebe a pessoa, desde o primeiro momento, desde o primeiro contato, assim, que a pessoa faz com a gente para iniciar um processo, tudo já está aí nas entrevistas preliminares, naquilo que prepara uma condição para entrar em análise. A gente vai pensar isso hoje. Da entrada em análise, então, que é aquele momento que ilustra bem, que é quando a gente fala para a pessoa que está fazendo o processo com a gente ir para o divã, porque ela já está entrando no processo de análise. Então, a gente vai pensar sobre isso hoje. E para pensar sobre isso, nós vamos pensar uns principais conceitos aqui da psicanálise, que é a transferência, né, que é o mais importante para acontecer, principalmente essa segunda parte da ida para o divã, mas que é o nosso objetivo, as entrevistas preliminares, né? O inconsciente, que é a nossa compreensão sobre o aparelho psíquico, né? A gente vai pensar e retomar um pouquinho esse funcionamento singular que cada um tem. A fantasia, que é aquilo que, de um certo modo, eu ilustro dizendo que tem um roteirista, que é um dispositivo que o nosso aparelho psíquico faz. A pulsão, que é aquela diferença nossa pelo instinto, que a gente vai falar um pouquinho também. E o gozo, que é o que mais justifica de que a gente não utilize a razão e nem o sentido para caminhar junto com a pessoa que a gente está atendendo, porque as palavras e as frases que a pessoa fala, o que está acontecendo, escapa do sentido, escapa da razão, porque ela, na verdade, percorre uma outra força,
que é essa força pulsional, que não tem sentido nenhum e nem razão nenhuma, e esse gozo, que é essa busca de algo, vamos dizer assim, sem fim, né? E que nos coloca em situações muito complicadas. Então, isso sim que dá o direcionamento do que a gente tem que escutar e do caminho que a gente tem que ir, e não a razão e o sentido. A gente não joga totalmente fora, assim, né? Aquilo que a gente brinca assim, não se joga a água da banheira com o bebê dentro, né? A gente, claro que a gente utiliza da razão em alguns momentos, utiliza também de estar entendendo o sentido do que a pessoa está falando, assim, para, de um certo modo, também nos orientar, assim, não deixar a gente perdido nesse setting terapêutico e tudo mais, mas aquele fundo do que a gente está fazendo tem que ser essa nossa conversa, tá? Mas é claro que em vários momentos a gente também se vale, né? Lança a mão da razão e do sentido, com certeza. Bom, aqui eu não coloquei no encontro 2 esse texto, mas eu já vou acrescentar como material aí complementar, mas a gente tem aquilo que seria o beabá mesmo aqui, para a gente poder pensar como a gente opera essa clínica, né? Que são as recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Esse texto do Freud, né, que de um modo é o mais clássico sobre isso, e que eu não usei aqui para fundamentar, porque é como se o Lacan já tivesse feito uma releitura sobre isso, e a gente ainda está utilizando comentadores, né, que é o Bruce Fink e o Quinet, e eles já, de um certo modo, rebuscaram bem isso que o Freud falou, trouxeram para uma linguagem nossa, contemporânea, né, alinhada ao modo como a gente, de um certo modo, está trabalhando hoje em dia. Então a gente pode ir lá nessa raiz, com certeza, é muito interessante onde está aqui a base de tudo isso, né? Eu trouxe um trechinho justamente por isso, vale a pena, mas eu acho que a gente pode ir direto mesmo no Bruce Fink e no Quinet, que vai ser algo que vai estruturar para a gente essa compreensão, né, de uma maneira melhor. E aí a gente vai mais por uma curiosidade ou para acrescentar alguma coisa nessa releitura do Freud e aperfeiçoar coisas que a gente mesmo interpretado Freud, vale a pena acessar sim, tá? Também. Então, de que a técnica, contudo, é muito simples, né? Ela rejeita o emprego de qualquer expediente especial de tomar nota, ou esse expediente especial de entender pela razão, pelo sentido, e ela consiste simplesmente em não dirigir o reparo, tá nas palavras do Freud, por isso que tá assim, para algo específico e manter a mesma situação uniformemente suspensa, né? É uma atenção uniformemente suspensa para a gente conseguir fazer essa escuta. Uma atenção que hoje em dia a gente chama de atenção flutuante, né? Essa atenção uniformemente suspensa. Eu falo assim, é a gente ouvindo o que a pessoa está falando, não prestando atenção, nem tomando nota no que está acontecendo, apesar da gente ainda ser humano e curioso, principalmente nós brasileiros que gostamos muito de novela, e a gente vai ficar com vontade de entender o que aconteceu naquela relação, naquela pessoa que a pessoa ficou tanto tempo apaixonada e chegou no momento de encontrar. Mas se a gente precisa fazer uma operação técnica, porque algo do inconsciente se revelou, a gente precisa abrir mão dessa nossa curiosidade de entender a novela, entender a situação, né, para poder fazer uma operação técnica e terapêutica, tá? Então, isso que está sendo narrado pela pessoa, a gente, de um certo modo, está com uma atenção flutuante, não está prestando totalmente atenção. A gente não pode dispersar, né? A gente não pode pensar no que a gente gostaria de comer, ou pensar alguma coisa nossa, numa conta que a gente esqueceu de pagar, numa tarefa que a gente precisava fazer e não fez. Se a nossa cabeça começar a dispersar para algum lugar, a gente precisa cortar, e ela faz isso, ela dispersa, principalmente quando a pessoa está falando uma coisa que incomoda a gente. Às vezes a gente faz um mecanismo até de resistência, e a gente precisa de, na hora, observar isso e fazer um corte, né? E voltar para essa atenção flutuante, que é uma escuta da outra pessoa,
uma escuta cuidadosa, como a gente falou nesse começo, mas ela, de um certo modo, não ouve tudo que está sendo dito, né? Ela vai, assim, ficar atenta aos momentos que a gente já sabe. Atos falhos, né? O momento que a pessoa fala uma coisa equivocada, há um lapso quando a pessoa esqueceu alguma coisa, há um xiste, que seria uma questão assim de... O xiste, ele é como se fosse uma piada, sabe? A pessoa que conta uma piada, ela, ela inconscientemente, ela está entendendo várias situações, está amarrando várias situações, né, que está acontecendo, e aí algo vai cair assim num ponto que vai ficar muito engraçado. Então, a pessoa que conta bem piada, ela sabe e te levando para um caminho assim, contando uma história, criando um suspense, e que horas que ela tem que falar uma coisa para te surpreender, né? Então, o xiste é como se o nosso inconsciente estivesse fazendo um arranjo e, de repente, numa determinada hora, ele solta uma pérola, alguma coisa que, né, a gente dá uma risada, algo assim. Então, a nossa atenção está nisso, assim, não está nisso tudo que a pessoa está narrando. É claro que a gente presta atenção um pouco no que está sendo narrado, mas a gente presta atenção com uma flutuação, né, atenta aos momentos que vai falhar, né, vai ter esses atos falhos, vai se equivocar de alguma maneira, vai ter um lapso de esquecer, ou vai ser esse momento que, de alguma maneira, há uma síntese que vira uma coisa engraçada, um xiste, uma coisa estranha, e é isso que nos revela algo desse aparelho psíquico, né, que nos revela aí um caminho, né, dentro daquilo que a gente chama de marca minêmica, que é os traços por onde percorre a pulsão, a energia libidinal da pessoa, que é por onde a gente tem que ir, né? Bom, eu não sei, estão falando que os slides não estão funcionando muito bem, mas está funcionando ou... Eu não sei, que na minha tela tá bom, né? Então tá. Então tem essa atenção uniformemente suspensa que o Freud fala, né, em face de tudo que a gente escuta. Dessa maneira também a gente se poupa, quando a gente começa a atender bastante, a gente se poupa dessa atenção, que seria, se a gente estivesse prestando atenção em tudo, seria até uma coisa de um desgaste muito grande, né, quando a gente atende bastante, quando o nosso consultório tem um fluxo muito grande, a gente teria um desgaste psíquico muito grande. E essa atenção flutuante nos poupa, né? Ela faz com que a gente também não tenha um desgaste tão grande, né? Tem um efeito colateral bom, vamos dizer assim. Ela nos permite ter uma condição maior de escutar mais, de poder atender mais pessoas, né? Em contrapartida, ela ainda nos traz isso de interessante, tá? Então, a gente deve simplesmente escutar e não preocupar se está lembrando de alguma coisa. E a nossa memória, quando a gente está usando essa atenção flutuante, ela fica muito boa. As pessoas até se surpreendem, o Freud fala isso nesse texto, né? Que a pessoa até fala, nossa, como que você lembra disso? Mas é porque a gente não está guardando tudo. A gente está guardando só as coisas mais importantes, né? As coisas que, não é que seja assim, essa mais importante é que tem a ver com o aparelho psíquico, com aquelas coisas que a pessoa deu uma intensidade um pouco maior, sorriu na hora de falar, mudou o tom de voz. São essas coisas que, ou aquilo que marca mesmo aquele momento, porque quando a gente está atendendo, nesse campo de Freud e Lacan, a gente fala que são duas pessoas, né? Mas só tem um sujeito do inconsciente. Aqui que está um diferencial dessa história. No próximo slide a gente já vai pensar isso um pouquinho mais detalhado, né? Existe uma pessoa, um sujeito só, são duas pessoas e um sujeito do inconsciente só. E a gente está emprestando esse nosso inconsciente para o atendimento desse sujeito, né? E aí, isso, a gente registra bastante essas coisas de inconsciente, então a nossa memória fica muito diferente, as pessoas elas percebem que é uma outra escuta, percebem esse diferencial. Isso é muito interessante, que faz criar mesmo um vínculo, né, principalmente transferencial, que é muito interessante para a gente, uma coisa que fala, olha, naquele lugar eu sou ouvido de um modo diferente, eu consigo ser escutado de um modo diferente de qualquer outro lugar.
Isso a gente escuta bastante nos atendimentos, tá? Justamente por estar usando essa técnica desse modo. E o médico, né, que está na linguagem do Freud antiga, que seria o psicanalista, deve ser opaco, né, para poder fazer essa duas pessoas e um sujeito sóbrio, inconsciente, né? Então a gente tem que abrir mão das nossas coisas, das nossas questões, e ser opaco mesmo, né? Como seria essa dita neutralidade, que é muito questionável, né? Tem muitas questões em relação a dizer isso, mas e funcionar como um espelho, não mostrar nada, né? Exceto aquilo que as pessoas nos mostram. E é melhor a gente começar assim, para quem está no começo, desse jeito mais duro, desse jeito mais, que parece mais engessado, né? E depois a gente vai ganhando um traquejo, a gente vai ganhando um estilo na nossa clínica, a gente vai flexibilizando um pouco isso, para não ficar uma coisa tão chata. Mas é melhor a gente começar assim, e acertar na técnica, e a pessoa sentir que é um outro lugar de escuta, sentir que o sujeito do inconsciente, que muitas vezes é quem realmente bate na nossa porta, não é a pessoa, sabe, que está ali. Quem nos vem ali, quem chega para a gente, na verdade, é um sujeito do inconsciente que está demandando ser escutado. A pessoa vai resistir e tudo mais, né? Mas esse sujeito do inconsciente, o roteirista, que eu, né, às vezes faço essa metáfora, diretor do nosso próprio filme, é esse que vai lá buscar, né? Que de um certo modo precisa ser escutado. Então, para ele ser escutado, a gente precisa dessa técnica. Então, mesmo que a gente pague um preço nesse começo, de algumas perdas, de que algumas pessoas vão falar, mas outras linhas nos acolhem muito bem, é mais afetivo, é mais empático e tudo mais, vocês vão perceber que isso nos leva a um equívoco terapêutico muito grande. E esse modo, ele tem esse engessamento, mas ele tem um resultado muito interessante, assim, que é a possibilidade de operação terapêutica. Sem ele não é possível, né, ter uma operação terapêutica. Então vamos pensar isso agora com o Bruce Fink, que para a gente ficar bem mais claro aqui. Então, fundamentos da técnica psicanalítica, uma abordagem lacaniana para praticantes. Esse é o livro, né, dele, lá nos nossos materiais, mas é muito fácil ser acessado na internet também, baixado. É um livro bem famoso, assim, são vários capítulos muito interessantes, com beabá mesmo, até o aham, assim, sabe, quando a gente está atendendo e fala aham, e dá uma resposta, até esses detalhezinhos o Fink vai cuidando. Então é muito interessante a gente perceber que, inclusive, o sorriso ou o gesto pode conduzir para um outro caminho que não é o caminho, né, simbólico que a gente precisa percorrer com a pessoa para acessar o inconsciente dela. Então ele dá bastante dicas nesse sentido, vale muito a pena ler, principalmente um texto que chama Escutando e Ouvindo. É um dos primeiros, se eu não me engano, ou o primeiro, e é muito interessante mesmo. Porque então ele coloca aqui pra gente de que é surpreendente, né? Surpreendentemente, existem poucos bons ouvintes no mundo psicoterapêutico, né? E por que será que existem poucos bons ouvintes, né? Nesse campo terapêutico aí das psicologias ou de qualquer outro tipo de terapia, existem muito pouco bons ouvintes, né? Os motivos são variados, né? Alguns simplesmente são pessoais, né? A pessoa não consegue ouvir mesmo. Outros são mais estruturais, a pessoa não tem uma condição, por exemplo, de uma estrutura psíquica para fazer uma escuta de outra pessoa, né? Ela só lê o mundo por ela mesma. Aquilo que o pessoal hoje em dia na internet gosta muito de falar, narcisista e tal, né? Enfim. Uma das razões mais importantes é que nossa tendência é ouvir tudo que a gente ouve em relação a nós mesmos. Então a gente conhece alguém muito diferente, a gente foi parar lá na Chapada dos Veadeiros, no meio de uma cachoeira, e conheceu um pessoal que mora num vilarejo lá. Em vez de a gente conseguir fazer uma abertura para ouvir uma coisa de uma história, de um lugar totalmente diferente e acrescentar algo novo, nosso primeiro esforço assim, que acontece assim, como se a gente faz isso por um certo conforto nosso. É tentar comparar, nossa, olha isso, eles cozinham desse modo, é um pouquinho parecido como minha avó fazia,
a gente começa a ler, a pessoa narra uma situação, uma tragédia, a gente associa, foi isso também que eu passei quando eu fui mudar de escola e cheguei numa outra escola, eu tinha né, uma outra criança que judiava de mim, assim, e me maltratava. E aí a gente vai fazendo essas associações com nós mesmos. Então a gente não ouve o outro pelo outro, a gente ouve o outro por nós mesmos. Aí a gente acaba não conseguindo ouvir o outro. E a grande maioria das pessoas fazem isso. E essas técnicas que a gente está falando, assim, ó, por exemplo, essa de ser opaco, né, de não ouvir pela razão, pelo sentido, fazem com que a gente escape dessa inércia que a gente tem de tomar tudo pela gente mesmo. E a gente não ouvir a outra pessoa, a gente até nem repara, porque é assim que a gente funciona sempre, em qualquer lugar, né, de amizade, de relacionamentos sociais, então para a gente é muito natural isso. Mas dentro da clínica terapêutica não pode acontecer isso. Né? Outras abordagens, principalmente dentro da psicologia, da psicanálise, do campo de Winnicott, de Winnicott, de Melanie Klein, elas vão se embrenhar assim, por esse caminho numa boa. Né? E por quê? Porque a via de operação deles é uma operação imaginária. Então a gente tem aqui, hoje não tem como desenhar isso, mas acho que é uma coisa muito clara para todo mundo. O nó borromiano, né, de que são círculos, né, são 3 círculos intercalados, onde a gente tem um que é o real, outro círculo que é o imaginário, outro círculo que é o simbólico. Então, a operação deles é pelo imaginário, né? É por isso de, estou imaginando que isso aqui foi aquilo que eu passei também. Quando aquela pessoa me falou, me deu um pouco de dor na barriga, me deu um sono. Então, quando dá sono é porque mexe com tal coisa. Isso tudo é um caminho de como a gente imagina que a outra pessoa seja, de como a gente imagina que vai ser melhor. Porque até quando a gente usa a teoria, né? Parece que aquilo que a pessoa está falando é aquilo que o Freud falou do complexo de Édipo na hora que precisa matar o pai imaginário para poder acessar o amor da mãe, ou que todo o desejo de todo mundo é ser amado por alguém. Até quando a gente faz essa operação pela teoria, a gente está imaginando que aquilo que a pessoa está falando é isso que estava lá dentro da teoria. E no momento, a gente sabe que a gente tem que suspender a teoria, principalmente nesse momento de contato, de atendimento, né? E não é disso que se trata, né? Então, essa é uma operação imaginária, seja pela teoria ou pelas tomadas de coisas que a gente vai se identificando pessoalmente, é um tratamento pelo imaginário. E a nossa operação aqui, quando a gente, né, elimina a razão, o sentido, e a gente faz essa escuta valiosa que o Freud fala, né? Essa escuta diferenciada, a gente está atrás de signos, daquilo que a gente chama de significantes, né? De marcas que não são imaginárias, mas de que elas são essa parte simbólica que vão operar a função terapêutica. Como isso? Assim, vamos pensar, dá para a gente pensar essa questão contemporânea nossa. A gente sabe que o caminho que a direita, né, no campo político toma, e a gente tem muito claro isso, de que as pessoas, né, mais enviesadas nesse campo da direita e tudo mais, têm uma dificuldade de uma leitura mais complexa, né? A gente tem essa questão de que as pessoas da direita são muito mais de meme, do WhatsApp, do que de estar dentro de uma faculdade pública, dentro de um estudo antropológico, político, sociológico, enfim, de bases conceituais, né, de reflexões sobre o funcionamento da sociedade, algo assim. Eles operam com muito menos pelo caminho, né, desses significantes da palavra, né, dessa parte simbólica. Eles operam muito mais pelo real e pelo imaginário, tanto que eles temem um comunismo que nunca chega, uma coisa, né, mais fantasiosa, que é essa operação do imaginário com o real. E a operação, isso torna, né, inclusive, eles, assim, ações mais ignorantes, de violência, algo nesse sentido. E a operação que a gente faz pelo simbólico, né, ou seja,
É aquela coisa básica. Se você não consegue argumentar e conversar, você vai partir para a violência. Se você consegue argumentar, colocar palavra, colocar simbólico, né, você vai fazer uma função terapêutica, você vai evitar uma violência, você vai poder, de um certo modo, resolver a situação, negociar, chegar num comum acordo, naquilo que seria interessante para ambas as partes. Então, essa função de entrada nesse nó borromiano de mais o S, que é o simbólico, emendando com o imaginário e com o real, é o que nos faz a operação terapêutica. E dentro do consultório é a mesma coisa. Então, a gente não ir para esse caminho imaginário, né, e ir pelo caminho do simbólico, encaixando o simbólico, é o que a gente é o que nos faz, né, fazer uma função terapêutica. Então, a psicanálise do campo de Freud e Lacan precisa ir por esse caminho e não ir pelo caminho imaginário, tá? Então, por isso que a gente, de antemão, já diz que as pessoas que ouvem pelo imaginário são más ouvintes, né? Não conseguem ouvir o outro, não conseguem ler o outro pelo outro, não conseguem sair de um plano imaginário e amarrar o imaginário, o simbólico e o real para conseguir ter uma leitura mais nítida da realidade, né? Que acaba tendo uma leitura mais enviesada nesse plano imaginário, porque a gente pode ir para qualquer lugar, né? E o simbólico não. O simbólico, ele é aquele processo que, em vez da pessoa falar o que a outra pessoa quer ouvir para ela sair feliz, vai falar o que a pessoa precisa ouvir, de que, de fato, ela está se colocando numa situação que está fazendo mal para ela, né? E que a culpa não é do pai dela que deixou de dar a mesada para ela, a culpa de um certo sentido, dela que chegou perto do momento de fazer de ir pra balada, né? Estamos falando, faz de conta, de uma adolescente, e ela chegou perto e ela gastou numa roupa que ela nem precisava, porque inconscientemente ela fez um mecanismo de boicote. E muitas vezes, para manter aquela jovem, né, no atendimento, outras abordagens vão falar assim: não, seu pai é chato mesmo. Se bobear, tem pessoas que são tão ruins assim nesse processo terapêutico que vão conversar com esse pai e falar: não, aumenta a mesada dela, você está sendo injusto aí com ela. E entra num bololô imaginário que não faz sentido nenhum. E o sentido é você colocar essa operação simbólica dizendo: olha, você disse que você comprou a roupa e que, né, você não precisava comprar roupa, né? A entrada de uma linha de significante, de entender o significado do que aconteceu, que é a colocada desse S, é uma operação terapêutica que no momento não é agradável. A imaginária é mais agradável, por isso que a grande maioria das pessoas tomam esse rumo. As pessoas saem felizes, né? Falam que o terapeuta era muito bom, que o analista era muito bom, mas no fundo depois essa operação terapêutica não acontece e a pessoa segue na repetição de desprazer, né, daquilo que a gente chama, que é a proposta principal aqui da psicanálise, né, que não é pouca, né, vamos dizer assim, a finalidade dela, de que é nos tirar dessa condição de miséria neurótica, que é essa repetição que esse imaginário nos coloca, de estar sempre numa mesma situação, né, se boicotando, tentando resolver uma coisa que foi uma marca nossa infantil, e que pelo imaginário a gente não tem esse corte simbólico que faz a gente, né, faz uma operação terapêutica, então a gente tende a uma repetição infinita, e a gente passa por um terapeuta desse imaginário, ele nos anestesia, vamos dizer assim, né, por um tempo, mas aí o rebote depois é muito grande, tá? Porque aí depois isso que não foi operado simbolicamente, né, ele que foi anestesiado por esse terapeuta do campo imaginário, ele volta com muito mais potência, né? Esse efeito rebote depois, né, a pessoa que vai dando linha na pipa, né, e na hora que bater de novo esse boicote, vai bater lá do alto, né? O tombo vai ser bem maior. Então a gente precisa mesmo operar de um outro modo, né? E aí, ainda no sentido do que o Bruce Fink nos coloca, né? O desejo de ouvir por nós, né, a partir de nós,
é um caminho imaginário, essa é uma frase dele mesmo, que não produz efeitos terapêuticos. Ah, não, desculpa, essa frase é minha. Que não produz efeitos terapêuticos. É uma frase, então, que eu escrevi sintetizando aqui, e utilizando duas frases, né, que eu peguei da teoria do Bruce Fink, do Quinet, assim, vamos colocar aqui. Dois motivos principais de que esse campo imaginário não produz efeito terapêutico, né? Um é que não acessa a singularidade do aparelho psíquico do outro, obviamente, né, já que você parte das suas verdades, né, que se constitui, esse aparelho se constitui de um modo universal, né, daquilo que a gente conversou no encontro 1, do pente freudiano, da primeira marca da percepção, sem a gente ter condições de representação, da segunda marca já com coisas mais simbólicas, de memória, depois do atravessamento do complexo de Édipo, da constituição da fantasia. Esse, de um certo modo, acontece de modo universal, mesmo que nas suas submodalidades, de neurose, de perversão, de psicose, mas é um plano que acontece, de um certo modo, vamos dizer assim, para todo mundo. Mas, né, além desse plano universal, a gente tem um plano particular, né, que, assim, de um certo modo, também a gente vai ter um jeito de personalidade muito característico do nosso tempo, né, de estarmos aqui em 2023, né, da região, assim, ser Brasil, e da condição da globalização que a gente está vivendo, da internet, tem uma questão particular também, que de um certo modo não é igualzinha para todo mundo, se diferencia quem está aqui no Brasil, quem está lá nos Alpes suíços, vamos dizer assim, quem está lá na Bolívia, quem está vivenciando uma vida numa comunidade lá, sei lá, em qualquer lugar, no Japão, assim. Então tem uma particularidade, mas e tem uma terceira coisa, que é a singularidade, aquilo que é só meu, assim, só da Anaele, só da Ludmilla, só do Bruno, é só deles mesmos, é uma constituição muito única, que é essa chave para poder acessar o que é terapêutico, só cada um de nós tem. Então, é mais uma justificativa de que a gente não pode ler pela gente mesmo, a gente precisa aprender a caminhar, porque a própria pessoa, e a gente sabe que o saber que vai operar uma condição terapêutica, isso também é uma coisa muito básica, né, da técnica psicanalítica, desse nosso aprendizado sobre o manejo, de que o saber que vai operar é o saber que está dentro da pessoa que nos procura, que ela não sabe que sabe, mas ela tem um saber que ela sabe, né, que é esse saber do sujeito inconsciente que bateu na nossa porta, que não foi a pessoa que bateu na porta do nosso consultório, foi esse sujeito inconsciente que sabe que ali tem uma outra escuta que vai ouvir ele, né, e que vai permitir ele mostrar a chave, que a gente sozinho não consegue, a gente precisa de uma outra pessoa, que é aquilo também que eu já falei no outro encontro, de que esse inconsciente aqui nosso, do campo de Freud e Lacan, não é um inconsciente individual e nem aquele coletivo do Jung, né? Porque ele é um inconsciente que acontece só entre duas pessoas. Então, não dá para a gente se resolver sozinho. Nem o Freud, que seria tecnicamente uma pessoa que teria que ter feito sozinho, né? Porque quem que seria o psicanalista que iria atender o Freud para ele fazer psicanálise, né? Se ele que inventou, mas ele utilizou um amigo, vocês talvez já saibam, algumas pessoas já sabem, que é o Fliss, um otorrino. Ele utilizava esse amigo, ele fazia esse amigo operar com ele essa função de outro, que é o que é necessário para acontecer o inconsciente. Então, o inconsciente não é nem nosso individual sozinho, nem esse coletivo, né, do arquétipo, do Jung, da sociedade, de que às vezes várias pessoas cometem um lapso semelhante, tudo mais, isso também não nos serve aqui. O que nos serve é esse inconsciente que só aparece quando a gente está dizendo para o outro. Por quê? Se a gente tem inconsciente é porque a gente é sujeito da linguagem, então a gente precisa falar para a gente poder acessar o nosso inconsciente, a gente precisa falar para uma outra pessoa. Então, esse nosso inconsciente não é individual nem coletivo, eu sei que isso é complicado, por isso que eu estou repetindo várias vezes. Ele é um inconsciente que está entre dois, no meio. Por isso que eu falo, duas pessoas e tem um sujeito do inconsciente. É um inconsciente que está no entre. Eu sei que essa é uma parte meio filosófica e às vezes um pouco abstrata, mas
saibam que, conforme vocês vão vendo isso na teoria de outros modos, outros psicanalistas falando isso de outras maneiras, isso vai tomando também uma nitidez, uma compreensão maior de vocês, tá? Por enquanto, só tentem gravar assim, isso, quem está aprendendo pela primeira vez, né? E aí saibam que depois vocês vão, essa ficha vai cair melhor mais para frente ouvindo de outros modos isso, tá? Então não é nem individual nem coletivo, o inconsciente é uma coisa que aparece no meio de uma relação, tá? Então, tudo isso para poder dizer que a gente precisa operar, então, sem ser de um modo imaginário, ouvindo outra pessoa, e de um modo, então, simbólico, né? Que é esse que escuta atos falhos, que escuta momentos pontuais dessa fala, dessa linguagem, para poder fazer marcas, cortes, apontamentos, né, interseções, a gente fala assim também, principalmente o Abílio Costa Rosa, né, que constituiu até uma técnica que não caberia muito falar agora, que demora, que é sobre o dispositivo intercessor. Quem tiver algum dia uma possibilidade de fazer uma leitura dessa, quando escrever Costa Rosa, dispositivo intercessor, né, vai ler uma teoria que vai apresentar bem isso assim para vocês, assim, como operar com esse campo simbólico, né, que opera de uma maneira muito mais ética, né? A gente fala assim na relação terapêutica, tanto no plano individual, né, e aí ele faz toda uma articulação, quanto no campo social, né, das relações da sociedade, que está aí aquilo que a gente tem aqui no curso de logo aqui do nosso curso, que é o Moebius, né, nos mostrando que aquilo que acontece dentro desse nosso aparelho psíquico, de um certo modo, sem sair do lugar, né, naquele, como se fosse um infinito, ele vai operar muito claramente, né, na ordem do aparato social, da sociedade, de como funciona a sociedade, e vai se reproduzir, se sintetizar no nosso plano individual, singular, e depois vai voltar e acontecer de um modo social e mais amplo, né? Aquilo que acontece no micro da nosso psiquismo também acontece espelhado, né, homologamente, né, no macro social. Enfim, a gente entende ainda melhor essa questão de agora, mas por hora é entender que pelo imaginário a gente não consegue ouvir a singularidade da pessoa, não acessa as chaves terapêuticas que vão produzir um efeito que seria, a gente pode até dizer assim mesmo, radicalmente, de cura na pessoa, né? Que a cura seria o quê? Não é uma super felicidade que os coach nos propõem, nada disso, assim, né? Mas é uma felicidade, a oferta da psicanálise é uma felicidade, é sair da miséria neurótica, de repetir uma coisa ruim, porque o caminho ruim faz vazar a energia libidinal, dá rumo para a nossa pulsão e, de um certo modo, satisfaz o que o aparelho psíquico precisa fazer para descarregar, mas nos maltrata, nos esfola mesmo, sabe? Gente, a pessoa com muita... Você vê que a pessoa, numa neurose muito grave, ela tem traços, assim, de um sofrimento, de dor. O corpo, às vezes, tem traços, assim, de uma pessoa que sofre, sabe? É uma coisa nítida, inclusive, visualmente, assim, estética. Então, a proposta de se ouvir desse outro modo é para a gente retirar dessa miséria neurótica e nos jogar para uma felicidade comum. Se eu não me engano, está num texto do marido do Quinet, que eu falei que é o texto dele interessantíssimo. Eu nem falei o nome do texto. As 4 mais 1 condições de análise, né, que a gente está usando. Bastante, que eu usei bastante para produzir esse conteúdo aqui do nosso curso. Aí o marido dele, que é o Mário Antônio Coutinho Jorge, Mário Antônio Coutinho Jorge, se o Mário está certo, ele tem um texto que ele fala, acho que inclusive tem isso de título, sabe? Não sei se eu distorci um pouquinho, mas para ficar claro que é isso, sair de uma miséria neurótica para... Marco Antônio Coutinho Jorge, verdade. Confundi Mário com Marco, é uma ato falha que não sei porquê. Então, ele coloca dessa miséria neurótica para uma felicidade comum.
né, que não é uma super felicidade, né, mas é uma coisa muito agradável, que é aquela possibilidade que a gente tem, vez ou outra, de se sentir feliz com coisas simples, de um passeio na praça, ou do caminho que a gente está indo, naquele negócio que a gente vai todo dia na rotina do nosso trabalho, mas a gente sente uma possibilidade de se sentir feliz. Por quê? Porque a gente não se colocou pela 20ª vez naquela situação de desamparo que a gente se coloca, ou de frustração, ou de gastar de novo, lembra aquele boicote de gastar o dinheiro antes do momento de poder curtir, né, alguma coisa e se boicotar gastando com uma bobeira, por exemplo, né? E aí, para a gente não fazer isso, depois que a gente consegue escapar disso, desse aprisionamento do nosso psiquismo, a gente fica feliz meio que de bobeira mesmo, dando uma risada, parecendo apaixonado, né? Uma risada de bobeira. E é super gostoso isso. Não vai ser uma coisa contínua, a gente não vai estar sempre sorrindo bobamente, né? Mas a gente vai ter essa possibilidade de conseguir vivenciar esses momentos bons, essa felicidade comum, tá? É claro que, assim, tem também uma questão que pode ser meio particular minha, assim, que eu vi, assim, na Bíblia, pode ser uma leitura também minha, sabe? Em algumas outras pessoas que eu sei que finalizaram o processo de análise, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para o final, né? Como é que é finalizar esse processo de análise, né? Tem duas finalizações, assim. Tem uma para o Freud, que é quando a gente acessa o ponto da castração nosso, e tem o do Lacan, que é quando a gente atravessa a nossa fantasia fundamental. Depois, um pouquinho mais para frente, eu falo o que é isso. Que aí, acho que possibilita a gente ter essa felicidade comum, mas também traz um pouquinho de apatia, assim, da vida, tá? Que esse imaginário, por mais que ele, né, nos pregue essas peças, ele dá uma... Ele também ele cria um pouco de uma alegria meio que falsa, mas a retirada disso também para colocada no simbólico traz um pouquinho de uma apatia, uma sensação um pouco minha. E aí eu acho que isso também coloca aqui uma situação de que eu acho que também pode ser uma escolha. Eu acho que você viver a vida distorcendo um pouco com o imaginário para poder fantasiar um pouco na vida, assim, pode ser, né, uma escolha, assim. De repente fazer uma análise completa também tem o seu preço, assim, de um certo de um certo blazer, assim, não sei explicar, assim, mas é uma coisa que também não também tem um certo preço, assim. Então, só para dizer que a gente também pode permitir a pessoa que resiste a fazer esse processo até o final, pode respeitar, melhor dizendo, pode respeitar essa pessoa que não quer fazer o processo até o final, que mexeu um pouco só naquela coisa mais forte que faz ela cair na miséria neurótica e não quer ir até atravessar, até finalizar o processo, quer ir embora. Eu acho que a gente pode respeitar isso também, tá? Mas, assim, como alguém que ama muito a psicanálise, suspeito aqui para dizer, eu prefiro particularmente atravessar a fantasia fundamental e lidar com essa perda, talvez, dessa anestesia do imaginário aí, e que eu acho que vale a pena, né? Até porque, né, como o nosso aparelho psíquico é a ferramenta do nosso trabalho aqui, tecnicamente, né, para a gente operar na clínica, tendo atravessado a fantasia fundamental, é fantástico. Se a gente lê muito rápido a fala das pessoas que estão nos procurando, né, enfim. Acho que isso é uma digressão aqui, uma fugida do tema bem grande, mas que vale a pena para a gente entender isso, tá? Então, a gente está colocando aqui, voltando, retomando, né, uma questão de que esse caminho imaginário ele não produz efeito terapêutico. Uma porque não ouve as pessoas nesse modo singular, né, e a outra é que, né, a lógica oposta do efeito imaginário, de que achar que dá para a gente encontrar semelhança, a gente é muito mais diferente, né, do que a gente imagina ser, né? E é muito engraçado, né? As pessoas às vezes estão vendo perspectiva completamente diferente sobre uma determinada coisa, só que você está imaginando que a pessoa está vendo igual a você. E ela não está, ela está vendo uma outra coisa. E pode ter certeza de que essa diferença é uma condição humana. Então, a gente é muito mais diferente do que a gente imagina. Então, não dá para operar pelo imaginário por isso também. Não serve muitas vezes esse negócio que a gente toma pela gente mesmo. A gente se equivoca muito.
Então também é uma outra questão de que não vale a pena ir por esse caminho, né? Bom, aqui a gente vai pegar e começar agora um conceito fundamental dessa parte de manejo, de técnica e manejo na psicanálise. O fundamental nesse ponto é a transferência. O que é a transferência, né? É essa adesão. Eu gosto de chamar a transferência como um amor mesmo, amor de verdade mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem um amor de casal, que é um amor, né, que a gente, quem é casado sabe, né, que a gente escolhe, que muitas vezes a gente abre mão desse amor de casal em casamento por um amor familiar, e às vezes a gente fica com alguém que a gente não ama como casal e toca a vida porque os filhos, a família, esse amor familiar prevalece, às vezes a segurança financeira, coisas do tipo, a gente abre mão desse amor de casal e vive uma vida mais confortável, assim, muitos casais fazem isso, né? Então, na verdade, tem esse de casal, que às vezes se perde em casamentos, mas que é aquele que a gente acha muitas vezes, né, nos encontros mais aleatórios da vida, quando a gente não está procurando, né, que é esse amor de casal. A gente tem esse amor familiar ou de amigos, que a gente ama muito, que a gente fica muito tempo sem se ver, e quando se vê tudo sintoniza, ou de filho, ou de pais, ou de primos, não sei, esse amor mais, seria o amor de família, amigo, não sei, e teria esse amor de transferência, que também é um amor, porque é muito interessante, porque se a gente pensar assim, lembra esse negócio de que o inconsciente só surge entre dois, né? Tem uma coisa também assim, quando você procura alguém para você poder fazer um cuidado seu, você supõe que a outra pessoa tem um saber que vai poder ajudar você a se curar. Nessa hora que você supõe que a outra pessoa tem um saber, porque você sabe que ela é um psicanalista, né, que já atravessou a fantasia fundamental dele, que fez análise com Lacan, né, que nem tem uma pessoa viva lá em São Paulo que fez análise com Lacan, a Beth Milan. Você pode ir lá fazer sua análise com ela, que fez a análise dela com Lacan e tudo mais. Você supõe, ou com uma professora, um professor que vocês se identificaram bastante, você supõe que tem um saber ali. Quando você supõe que tem um saber ali, o saber surge. Isso é fantástico. E aí, essa possibilidade de supor que tem um saber, essa ligação, é o que a gente chama de transferência, que acontece, só pode acontecer porque a gente tem esse negócio que seria tipo um amor. A gente não sabe muito bem explicar por que com aquele analista bateu, com aquela analista bateu. Assim como se a gente explica por que a gente ama alguém, a gente também não está falando de amor. A gente fala assim, porque é uma pessoa muito honesta, porque é uma pessoa que faz isso, aquilo, outro, por causa... Você já, na verdade, está mais justificando esse amor de família do que o amor de casal. O amor de casal é meio inexplicado, igual o amor de transferência, sabe? A gente não consegue compreender ele todo. A gente começa até dizendo, é porque é uma pessoa que publicou livros muito interessantes, não sei o quê, mas aí tem uma parte que a gente não entende, mas por quê? Tem várias pessoas que publicaram um livro muito interessante, mas por que aquela? E aquela você aposta que vai saber, sabe? E aí é como o amor de casal. Então, eu acho muito semelhante, eu acho que vale a pena a gente dizer que transferência é um amor. Eu gosto muito de fazer essa conexão, tá? Então, a transferência permanece, né, com a força de adesão de um comum acordo, né, identificada com um sentimento ou uma constelação de sentimentos experimentados pelo paciente, enquanto caracterizando-a simplesmente como um tipo de reprodução que ocorre em análise. Fica claro que grande parte dela deve continuar despercebida pelo sujeito, que é isso que a gente está falando da condição de amor. E aí, o que a gente vai pensar agora, tecnicamente mesmo, né? De que a gente tem, um pouco antes, né, desse slide aqui do divã, que seria a entrevista preliminar, que é quando o sujeito bate na nossa porta e nos procura. O que a gente tem que fazer é possibilitar acontecer esse amor. E aí, eu vou me contradizer aqui, porque a contradição faz parte da realidade, então estamos aqui na realidade.
Eu diria que vocês podem até fazer erradas as dicas que foi dada aqui, se for para fazer vincular e fazer transferência, porque é mais importante fazer transferência, fazer com que a pessoa que veio com essa imaginação que você tem no saber, você sustentar esse lugar, né, e amarrar com essa pessoa, porque daí é que você vai possibilitar acontecer o processo terapêutico, né? Então, vale mais nesse momento de entrevista preliminar você insistir nesse caminho que faz vocês se vincularem, você e a pessoa que veio te procurar. Às vezes até escapar um pouco, mas é muito diferente quando a gente erra, consciente de que quando a gente faz uma coisa um pouquinho errada, não é para a gente dar uma resposta para a pessoa, mas a gente dá, né, aquilo que eu falei, assim, né, para a gente, a pessoa não está querendo, não tinha que ouvir aquilo exatamente que a gente fala, assim, só para vincular um pouquinho, nesse começo, assim, talvez, com muito cuidado, vale a pena a gente insistir mais na transferência, com muito cuidado também, porque não adianta nada também operar de um jeito, oferecendo respostas, coisas que não vai ter nada a ver mais para frente, tá? Só estou dizendo assim, que a aposta é muito mais na transferência, para que possa acontecer um processo de análise, né? O objetivo dessa entrevista preliminar é fazer essa ligação para poder começar uma análise, né? Então, a entrevista preliminar, ela tem essa função principal, né, de fazer a transferência estruturar, prestar atenção se a pessoa está vinculando mesmo, se a pessoa, o que eu acho mais legal que está rolando a transferência é quando a pessoa fala assim, nossa, eu me meti numa situação e na hora eu lembrei de você. Aí você fala assim, agora tá começando a transferência. Eu gosto muito quando discuto isso, assim. Então, ficar atento a esses detalhes, assim, que mostram que a transferência está acontecendo. Então, já é um passaporte para análise, né? Então, esse é um passaporte, acontecer a transferência, não se manda ninguém para o divã antes de ter a transferência, senão não vai fazer sentido nenhum, a pessoa vai embora, tá? Uma vez que você está percebendo, igual eu falei, por essas situações de que está acontecendo uma transferência, né, de algum modo, porque a pessoa também projetou um certo ódio em você, ou projetou um amor numa transferência erotizada, projetou um amor, ou falou esse negócio que eu estou dizendo, assim, de ter lembrado da gente no momento que o inconsciente dela boicotou ela lá fora, né, do processo de análise, enfim, que também é o processo de análise, tá? É lá fora, entre aspas, porque o processo de análise não é só o momento do setting, né, só o seu encontro. O processo de análise é a partir daquele momento você tem uma pessoa que você diz sobre sua vida e que você pensa sobre sua vida, o processo de análise está acontecendo em tempo integral, né? Não só no momento que a pessoa vai ali. Então, essa possibilidade de vincular, estruturar essa transferência é o objetivo principal da entrevista preliminar e a compreensão pro analista, não é uma descrição DSM, patológica ou algo assim, que é o diagnóstico de que estrutura é aquela que chegou para a gente, né? Principalmente o diagnóstico diferencial, que quem não sabe é saber se trata de uma neurose ou se trata de uma psicose. Esse é o ponto-chave. Por quê? Porque a conduta do processo terapêutico é muito diferente no caso da psicose. Ela, inclusive, se assemelha mais às técnicas da teoria cognitivo-comportamental, se a gente for parar para pensar. É mais uma coisa, às vezes, mais da razão, do sentido contrariando a gente aqui, de novo, né? Porque, de um certo modo, o aparelho psíquico do psicótico, ele não é recalcado. Então, ele não volta com ato falho, com xiste. E aí, essas técnicas, ela precisa ser, de um certo modo, modificada. Porque a gente vai estar muito mais ligado a conseguir organizar junto com a pessoa, né, psicótica, fazer um arranjo desse inconsciente que está a céu aberto, como diz a Colette Soler, que é uma psicanalista muito interessante do campo de Freud e Lacan,
organizar esse inconsciente embaralhado a céu aberto, a operação é muito mais nesse caminho, né? E não se pode apertar também o sujeito psicótico nesses cortes, nessa intervenção simbólica, né? Porque ele desestrutura, né? E a gente vai entender isso melhor no nosso encontro 3 aqui. E né, que a gente, naquela frase mais comum de não se manda para o divã o sujeito psicótico, que é isso. Né, não aperta o sujeito psicótico com interpretação, porque o inconsciente dele já está aberto, ele não tem uma coisa subentendida que ele quer dizer, ele diz, o sujeito psicótico nos fala o que ele tem que dizer, ele não fala por metáfora, por mais que assim, pode ser um discurso embaralhado, mas ele não é metáfora, ele só é embaralhado, né? Ele não é aquela pessoa, aquele sujeito da histeria que está fazendo um jogo de sedução e está te falando de um suor de uma academia, mas dizendo que tem a ver com um movimento sexual, não está querendo dar a entender nada, o psicótico não dá a entender, ele fala assim, olha, eu suei, molhei toda minha roupa e tô aqui nesse ar-condicionado gelado com a roupa sua. Ele já mostra geralmente a desgraça do negócio, assim. Eles são muito cru, assim, né? De um certo modo, porque o inconsciente não tem essas barreiras, né? E aí a operação é uma operação de um manejo um pouco diferente, né? E a gente vai ver essa diferença, mas a base ética é essa mesma. Uma vez que a gente entende essa base nossa aqui ética, a gente só precisa aprender um jeito mais específico de operar nessa clínica da psicose, mas não se preocupe que entender a base ética é o que a gente tem de fundamental, que a gente está aprendendo nesse encontro, tá? Depois, o detalhe do manejo que a gente vai aprender no terceiro encontro finaliza, assim, fecha essa compreensão para a gente. Tá? Então, por isso que o mais importante de tudo, além de fazer a transferência e conseguir fazer o diagnóstico diferencial para a gente, né? Para nós analistas. A gente não conta sobre isso para a pessoa que a gente está atendendo. Fazer esse diagnóstico diferencial para a gente saber que clínica que a gente vai conduzir. Se é essa clínica da escansão, do apontamento nesse momento simbólico do que a pessoa está dizendo, ou se é uma clínica... A Colette Soler fala do secretariado, né? De secretariar esse inconsciente embaralhado, tá? Então, uma vez que a gente sabe disso, a gente pode mandar para o divã o sujeito da neurose, da perversão, e o psicótico a gente segue olhando no olho dele, que ele precisa de um real do nosso corpo para poder, inclusive, se estruturar. Então, a gente precisa continuar olhando. Eles podem até deitar para fazer uma graça, assim, igual criança faz também, mas você vai ver que depois eles sentam de novo na poltrona e conversam frente a frente com a gente, porque eles precisam desse contorno do nosso olhar, do nosso corpo, né? Então, esse é o primeiro ponto para a gente poder pensar a função das entrevistas preliminares, e agora sim, aqui onde a gente está, que é na entrada do divã. Tá? A ida ao divã, então, ela não é um simples deslocamento de deitar, não é a qualquer momento que a gente manda alguém deitar no divã. Então, é no momento que a gente criou a transferência e sabe qual é a estrutura da pessoa. E tem mais um momentinho que tem a ver com um texto do Freud chamado Bate-se numa Criança, de que são as etapas da fantasia, da nossa fantasia. E ela tem muito a ver com a clínica, tá? Porque as etapas da nossa fantasia, nesse texto Bate-se numa Criança, ele usa essa metáfora. Igual lá na parte fálica, ele usa a metáfora que a gente nunca deve tomar pelo pé da letra, que é a metáfora de que o menino que tem pipi viu a menina que não tem pipi e acha que o dele vai ser cortado. Isso é, de fato, uma metáfora. O Freud não é psicótico, ele está falando por metáfora. De que ele está dizendo assim, lembra daquilo que a gente conversava no aparelho psíquico? É quando a gente acessa a Virklichkeit, que a gente olhar para a condição do caráter acessível da realidade, que a realidade não corresponde àquilo que a gente quer, que ela nos vai colocar pessoas que a gente gosta vão falecer, que ela tem que ter um fim das coisas, que existe o impossível, tem várias coisas que são impossíveis de fazer, por mais que o nosso imaginário fala, não, mas a gente vai dar um jeitinho,
o jeitinho brasileiro, alguma coisa assim. Não, existem possíveis de coisas que a gente não vai conseguir fazer. Esse caráter acessível é a Wirklichkeit que o Freud fala, né? Esse palavrão aí. Esse momento que a gente consegue reconhecer isso, não é a falta do pipi que a gente reconhece, né? É essa Wirklichkeit. E aí ele falou por metáfora, vamos dizer assim, né? Que havia essa questão, assim, né? Então, para a gente poder entender essa fase fálica, então, nesse texto Bate-se numa Criança, que eu estava dizendo aqui, que é um caminho muito semelhante do caminho com que as pessoas percorrem quando elas nos procuram no processo de análise, também vai dar para a gente entender por uma metáfora. Nessa metáfora do Bate-se numa Criança, que é um texto todo que o Freud vai nos contar como constitui nossa fantasia, né? De que, num primeiro momento, a gente tem a impressão de que tem uma criança apanhando em algum lugar, né? De que a gente foi na casa de um amigo e ouviu ele apanhando, né? A nossa fantasia, ela se constitui, a princípio, em terceira pessoa, assim. É ele lá apanhando, é meu amiguinho apanhando, olha que violência, olha que violência lá. Né? Esse é um primeiro momento em que a gente está falando em terceira pessoa, que a gente chega na análise e fala assim, minha vida está uma desgraça. Eu também, olha o traste que eu casei, a traste que eu casei, olha como meu chefe é um carrasco e não sei o quê. Não que não seja, essas coisas não aconteçam, né? Mas é aquela famosa frase do Freud, né, de que apesar de todas essas questões sociais e políticas, a gente pode falar de vários atravessamentos, a gente está somando com essas coisas. Quando a gente aponta de que existe uma questão individual, não é que não acontece a questão no plano social, a gente não está negando. É que a operação terapêutica, a psicanálise tem uma diferença, né, dela em intenção e extensão. Ela em intenção, atendendo, é diferente dela em extensão, publicando nas revistas, se posicionando em falas, em extensão. A gente não pode esquecer de que a nossa sociedade é machista, que a nossa sociedade é LGBT-fóbica, que ela é racista. A gente não pode esquecer dessas coisas, articular a psicanálise com essas coisas. Mas dentro da clínica, a gente precisa ouvir esse aparelho psíquico e a gente está em busca dessa chave terapêutica que opera esse efeito nas pessoas. Então a gente precisa abrir mão. Eu falo assim, dá um pouco de uma dor, principalmente para a gente que é mais militante, assim, né? Por muito tempo eu fui militante da saúde mental e pensa, né, contra a medicalização da vida e coisas assim, e tinha que ouvir pessoas assim, inclusive muito intoxicadas, e a vontade era de falar assim, nossa, mas esse psiquiatra é muito manicomial e tal. A gente tem que guardar essas coisas, a gente tem que engolir coisa de raça, coisa de misoginia. Eu sei que isso parece muito complicado, assim, mas a clínica, ela é esse lugar com essa diferença. E aí depois, a minha dica é assim, depois a gente vai lá numa rede social, vai produzir um texto, né, sobre essa questão de misoginia, de raça, depois a gente gasta esse negócio que a gente teve que engolir dentro do consultório, né? Porque é um preço que a gente paga para outra pessoa poder acessar uma chave terapêutica dela. Então, né, vale a pena esse esforço. Eu estou dizendo isso para quem é mais militante. Vale a pena esse esforço porque a gente produz uma operação terapêutica, né? Então, de um certo modo, eu estou dizendo que há uma particularidade que a gente está pensando por esse texto Bate-se numa Criança, de que então a gente chega dizendo em terceira pessoa, mesmo que haja um marido misógino, que haja uma situação de LGBTfobia, mas a gente nesse momento vai ter que ignorar, só nesse momento técnico da clínica, para que a gente possa ouvir a questão desse sujeito, porque o que nos interessa aqui é aquela famosa frase do Freud de que qual a parte que te cabe nesse caos que você relata. Está um pouquinho errada essa frase, mas é algo mais ou menos assim. Nessa tragédia que você está relatando, nessa situação, né, difícil que você está relatando, o que te cabe aí? Né? E aí,
num primeiro momento, a gente não quer nem saber do que cabe pra gente. É a outra pessoa, é o bate uma criança, tem uma criança apanhando lá, né, é o meu chefe que é carrasco lá, por isso que minha vida é assim. E é sempre uma coisa dizendo em terceira pessoa. Depois, há um segundo momento onde a gente se toca. Então, no texto dele, assim, onde fala, não, opa, eu acho que era eu que estava apanhando, eu estou falando de mim. Eu projetei um pouco no meu amigo, porque é mais fácil a gente projetar no outro para a gente reconhecer uma situação, né? É assim que a gente faz também. Mas eu acho que era de mim que eu estava falando. Aí já começou um primeiro movimento já da gente pensar na ida para o divã também. Tem a transferência, então, tem esse giro discursivo, que então eu estou dizendo de dizer em terceira pessoa, e depois de começar a dizer em primeira pessoa. Vocês estão entendendo? É lá, por isso que eu sofro assim, é por causa dele, tá em terceira pessoa, tá apontando lá. É por causa, né, do fulano que eu sou assim. E quando a gente fala, não, opa, algo está acontecendo comigo, então já é um primeiro sinal de que já dá para ir para o divã. Eu pulei um aqui, então, né? Então é a transferência, o diagnóstico diferencial e a pessoa sair dessa operação de terceira pessoa para primeira pessoa, tá? Então, opa, é comigo que está acontecendo. Esse é o momento que já dá para começar a pensar na ida no divã, ou às vezes até, se já tem a transferência, já tem um diagnóstico diferencial, dá para mandar nesse momento, tá? Esse momento precisa ser um pouquinho mais aperfeiçoado, que é um momento assim, tá acontecendo comigo, e tem uma coisa a mais aí nessa história. Lembra do roteirista? Né? Eu que tô indo lá cutucar esse pai para ele me bater, vamos dizer assim, porque eu sinto um prazer com isso. Quando você ainda por cima consegue entender que é você que está buscando, aí é batata, já tem que estar no divã mesmo, tá? Que é você que está buscando essa dor, né? Então, além de trazer para a primeira pessoa, ainda dá para dar uma aprofundada, que é a tomada da situação para si. Aí, por isso que tem o divã, porque daí você vai com você mesmo, você já não está mais esperando as respostas virem do analista, né? Que teria um saber sobre o seu sofrimento. Você já tomou para você esse saber que surgiu primeiro porque você apostou nele, aí o saber surgiu, né? Aí você tomou esse saber para você, aí você vai sozinho. Por isso que aí você vai para o divã e para de olhar para o analista e o processo vai ser você com você mesmo, né? Porque você já vai começar a ler e interpretar você mesmo. E é claro que o analista vai estar ali escutando por trás para não deixar você se enviesar pelos caminhos do imaginário, para poder emprestar também o inconsciente dele e apontar coisas que você mesmo não consegue ouvir, né? Mas, enfim, essa tomada para essa primeira pessoa. E um final de análise também, aqui já ajudando de um certo modo, já, né, conectando com aqueles fins de análise que eu falei, da castração e da fantasia fundamental, né? É que, então, bate-se numa criança, né? Primeiro está lá em terceira pessoa, uma criança está apanhando lá, depois, né, em primeira pessoa, essa criança sou eu, e depois um fim de análise é assim, bate-se numa criança, não bateu numa criança lá e nem fui eu. A vida, de um certo modo, tem essa verticline, tem esse caráter acessível, a vida não é justa, isso também é uma coisa que, né, quem tem um certo olhar para a realidade menos tampado de fantasia sabe que a vida também não é uma coisa justa, né? Essa questão de justiça é uma invenção nossa, mas ela, enfim, né, na sua condição de realidade não é justa, e esse bate-se numa criança é uma condição da dor e do preço que a gente paga por viver, porque a gente, né, de um certo modo, né, paga-se um preço por estar vivo, algo assim. E isso é um fim de análise que, de um certo modo, você deixou de projetar de que está lá, deixou de achar que, né, conseguiu entender que você que se colocou nas situações, conseguiu entender que, de um certo modo, a realidade tem sua condição, que é o que eu falei, assim, de às vezes, por isso que dá um pouquinho de um desânimozinho nesse final aí, mas de que vale a pena, né, nada se compara, essa dorzinha de ter visto essa verticalidade aí no fim de processo de análise,
ela é muito consolada na possibilidade que a gente tem de não estar caindo na miséria neurótica e sofrendo muito. Então, por outro lado, você vai ficar feliz com outras coisas, e para mim eu acho que isso vale muito a pena, né? Então, a fantasia e essa possibilidade de ir para o divã tem esses 3 tempos, da terceira pessoa, de tomada para a primeira pessoa, e do fim de um processo que seria essa tomada de uma condição da realidade, assim, tá? Então, aqui, só para a gente fechar essa questão da ida para o divã, a dimensão da estrutura por parte do analista, entender o diagnóstico diferencial, a existência da transferência, tá? E de que o discurso, agora fica mais claro para vocês essa última frase, de que o discurso do analisando tenha se deslocado da terceira para a primeira pessoa diante das suas queixas, né? Então essa frase ela só é compreendida com essas explicações todas, né? Não tem como. E o que a gente está perseguindo, então, né, nesse processo de análise, né? Uma vez que a gente sabe que a gente não nasce pronto, de que a gente se constitui, né? A condição humana é uma constituição, né? Dos laços sociais que a gente tem, né? Das coisas que a gente vai atravessar, daquelas marcas minêmicas, tudo mais, desses 3 tempos de constituição, até a gente constituir nossa estrutura que a gente está falando, né? De que cada um vai ter uma fantasia, uma resposta para a realidade. Então, uma vez que a gente se depara, essa Ripley Klein de que a gente se depara no fim de análise, a gente já se deparou e já chocou ela no momento que a gente veio para o mundo, assim, né? Ou, freudianamente, o momento que a gente veio para o mundo é lacaniano, né? Vou explicar isso mais devagar, tá? Só vou fazer uma passagem rápida aqui, daí eu já retomo devagar. Para o Lacan, então, no momento que a gente veio para o mundo. Para o Freud, no momento da castração, que a gente se deparou, no momento fálico lá, que a gente se deparou com uma falta no outro, né? Mas essa Klein, então, ela já vem lá de trás, tá? Não é só uma questão que a gente acessa com fim de análise, não, tá bom? E aí, uma vez que a gente se depara com isso, lá no começo da nossa vida, a gente cria um modo de fantasia. Dependendo da estrutura, se é uma estrutura do recalcamento, da neurose histérica ou obsessiva, né, a resposta é uma resposta de fantasia, esse buraco da realidade, ela vai, de um certo modo, caricaturado, errado, assim, de se fazer, né, ela vai falar, olha, existe esse buraco na realidade, a vida não é justa, igual a gente estava falando, mas se eu encontrar um amor, eu vou, tá tudo bem, vai dar certo essa vida, né, vamos dizer assim, se eu organizar tudo obsessivo, né, vai dar certo essa vida. Ou um perverso, né, que vai falar assim, ó, tem esse buraco na realidade, mas aquele detalhe da orelha faz sentido para a vida, sabe? Ou do pé, né, tem muito fetichista por pé, ou aquele encontrar o pé que eu gosto faz sentido na vida. Então, de um certo modo, olha para essa Ripley Klein, mas escapa de um certo modo, ou da foraclusão, que vai negar essa Klein de distorcer de uma maneira, né, às vezes muito bizarra, de se sentir uma pessoa de um outro planeta, um sujeito que vem de uma novela, de um filme, algo, né, mais ou menos assim. Então, por isso que tem esse matema que, né, a gente não precisa assustar com essas matemas do Lacan, é porque todas essas coisas elas são muito abstratas. E o Lacan ele fez essa utilização de conceitos e utilizou de ferramentas da matemática mesmo, né, que, de um certo modo, só usa símbolos para a gente poder representar coisas. E aí, conforme a gente for avançando na teoria, esses símbolos vai fazendo sentido. Por enquanto, a gente só usa ele dentro daquilo que a gente conseguir. Tá? A gente pode ir bem devagar. Então, por exemplo, a gente pode olhar para esse matemazinho esquisito, que é um S1, um tracinho, esse S que parece que é o S do dinheiro, que é um sujeito barrado, que é aquilo que eu estava falando para você, que é a nossa condição de vida, né? Que a gente tem essa consciência, e tem o roteirista, o inconsciente acontecendo, então a gente é um sujeito dividido entre aquilo que a gente consegue controlar, o que eu vou falar agora, assim, mais precisamente, essas palavras de agora, mas a gente também tem aquilo que são o compasso disso, o desarranjo, que é aquilo que vem do inconsciente, né? Então, a gente é um sujeito dividido entre o consciente e o inconsciente. Esse losangulozinho é a fantasia ou aquilo que a gente criou para lidar com a realidade, né? Esse azinho são as coisas que a realidade, o real, ele, de um certo modo, as palavras não conseguem descrever.
Então, a gente sempre tenta descrever então, uma situação, alguma coisa, e nunca a gente vai descrever bem descrito, completo, assim, sempre vai faltar alguma coisa, que as palavras não conseguem descrever perfeitamente, né? Os poetas chegam mais próximo de coisas assim, para representar coisas, né, muito bem representadas com a palavra, mas mesmo assim escapa, alguma coisa escapa. Esse azinho, ele demonstra que é uma coisa, uma condição da realidade que escapa, tá? O S1 e o S2, eles são aquilo que eu estava falando de que o inconsciente ele acontece na relação com as outras pessoas. Então, é quando você fala uma palavra, seria esse S1 faz de conta, eu vou ser bem grosseiro aqui, depois saibam que isso se aperfeiçoa, né? É uma palavra que a gente está falando para uma outra pessoa. Na verdade, fora desse esquema, seria S1, 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 S1 e o S2. Então a gente sempre está falando uma coisa para outra pessoa, que significa uma outra coisa. A gente é um sujeito da linguagem. É só para explicar que são representações que essa condição humana nossa é uma condição de representação para outra pessoa, senão não faz sentido. A gente, no meio de bichos e animais, não seria esse humano. A gente só é humano porque alguém disse o que a gente sente, alguém explicou culturalmente como a gente se comporta. Essa é uma representação que a gente tem para uma outra pessoa, que a gente vai ter para uma outra pessoa, né? Então vai sendo esse S1, são essas representações. A gente não precisa entender essa complexidade da coisa. Tá aqui isso, só para vocês verem que, assim, com mais base, a gente vai ter algumas ferramentas que vão ajudar a gente a falar um pouco mais direto essas coisas que eu estou usando bastante tempo para falar. Isso vai encurtar caminho para a gente. Então, não assustem com isso, assim. A gente vai começar a usar aquilo que a gente conseguir, só um pouquinho do que a gente conseguir. E conforme a gente vai avançando no conteúdo e a gente precisar de mais coisa para representar aquele conteúdo, a gente vai pegar mais coisa. Se a gente pega um analista que está com muita reflexão, muitas horas de voo, ele escreve um monte de matemas. Por exemplo, o Lacan vai escrever um monte desses matemas, mas é porque ele já trabalhou muita coisa. Mas a gente vai sempre de um comecinho, tá? Então, quando vocês pegarem um texto de quem já está muito avançado, não assustem e achem, nossa, isso vai ser incompreensível, não dá para usar. Não dá para usar, você vai pegar uma coisa lá para frente mesmo, mas dá para a gente começar usando isso de uma maneira mais fácil, tá? Então não se assustem, a gente vai utilizar isso de uma maneira bem mais, de um modo fácil, tá? Do começo, a gente começa de um modo fácil e depois, conforme com a bagagem, a gente vai aprendendo a lidar melhor com esses matemas, a gente vai falar dos discursos, do mestre, da universidade, da histeria, do analista, que é esse principal discurso que opera esse manejo, essa técnica para acontecer tudo isso. E aí a gente vai fazer esse esquema também, de como que é o S1 falando com o Azinho, que vai remeter ao S2, a gente vai usar isso porque a gente vai precisar para explicar, mas a gente vai ter a condição para isso quando a gente estiver falando sobre isso. Então não se assustem com isso, tá bom? E, por fim, né, o que eu acho interessante dizer, antes de fazer essa... A gente já está aqui no último slide, tá? Antes de falar desse último slide, né, eu vou retomar aquilo que seria importante eu falar, que é o fim da análise, né? Acho que a gente falou do manejo técnico para a gente chegar em algum lugar, né? O slide anterior estava falando o que a gente busca, né? O que a gente corre atrás, o que a gente está perseguindo. A gente está perseguindo essa estrutura, né, e os caminhos que vão nos dar a chave, né, que na verdade dá para a própria pessoa a chave para ela produzir o efeito terapêutico, sair da miséria neurótica para a felicidade comum, que é então o que a gente estaria perseguindo, né? E aí então qual que é o fim disso, né? Que a gente já deu né, uns spoilers quando a gente fala do Baxter numa criança, né? Criança apanhando lá, criança sou eu. Crianças apanham, né? Bate numa criança, que é uma condição da virtude current, da vida da realidade. Então, eu vou falar um pouquinho mais claramente do que seria o fim da análise para o Freud, que é essa possibilidade de que a gente acesse essa resposta que a gente deu, né? Que muito erradamente as pessoas tomam pelo pé da letra, de que a gente viu quando é menino que a menina não tem pipi, assustou, a menina viu o pipi e achou que o dela foi cortado, ou que o dela vai crescer depois,
essa metáfora ainda que tem um viés machista, que tem, né, tem uma questão aí até complicada, mas nem vamos entrar nisso, vamos concentrar que é uma metáfora que não se toma pelo pé da letra, mas que isso representa, então, o momento que a gente olhou para Virgil Klein e que a gente olhou para o caráter sensível da realidade, a gente precisou dar uma resposta para isso. O Freud aposta que é nesse momento que a gente dá uma resposta. E quando a gente chega, é como se a gente fosse uma... quem que fala isso? Agora, é o Nasio, um psicanalista muito interessante. O Nasio está lá no material do primeiro encontro, Prazer de Ler Freud. O Nasio ele compara essa nossa estrutura como uma cebola, né? Ele vai falando que assim, então essas fantasias vão como se fosse uma casca de cebola que a gente vai arrancando, e o Freud ele para nessa hora assim que nesse nó da cebola aí, que é o da castração. E aí, uma vez que a gente consegue entender que resposta foi essa que a gente deu, assim, um pouco para esse olhar para Victor Klein, é o momento que a gente resolveu e terminou a nossa análise, assim. Quando a gente entende, tá, eu faço isso, de me colocar nessa situação, porque eu tenho um prazer, né? Aí, aquele negócio que qualquer coisa que eu falar aqui vai ser errado, porque, assim, essa frase tem que ser, só serve para a pessoa, para ela mesma, assim, é muito singular de cada pessoa, teria que ser uma frase muito singular para cada pessoa, tá? Mas vamos fazer de conta que vamos levar para o plano universal, né? Vamos fazer de conta aqui, tá? Então eu consigo entender que eu me coloco nesse negócio de gastar o dinheiro antes de sentir esse momento de prazer, porque eu sempre vi o meu pai, minha mãe, né, fazer isso, assim, e eu copiei da minha mãe. E aí você cai a sua ficha e você fala, bom, minha mãe é minha mãe, ela fazia isso, a partir de agora eu posso não fazer isso. Isso, de um certo modo, tem um efeito terapêutico quando a gente cai essa nossa ficha, quando a gente acessa essa chave, tem um efeito terapêutico, né, nessa proposta do Freud, muito terapêutico, muito bom. Chegar até aí, tá de bom tamanho, assim, o processo tá muito de bom tamanho, pode ter certeza que a nossa condição de vida vai ser muito melhor, né? Mas o Lacan conseguiu, pelo próprio Freud, aprofundar, descascar mais e chegar ali no coração da cebola, sei lá, que a gente fala assim, né? O coração é mais para... É o cachofra, né? Se eu não me engano, que a gente come o coração. Que a gente vai descascando, assim, comendo, é uma delícia. E aí chega no coração, né? Que é a parte mais gostosa. Existe então, algo que antecede essa castração, né? Que a gente falou também na período psíquico, que eu falo assim, parece às vezes uma coisa meio espiritual, né? Vocês sabem disso, né? Que essa parte da psicanálise parece isso. Parece aquela coisa do sopro divino. Quando a gente vem para o mundo, que a gente sai daquele nirvana que é estar na barriga da mãe, né? A gente vem para o mundo e a gente dá aquela primeira respirada do ar gelado, a gente sai de tudo aquilo confortável que a gente estava, a gente se depara com a Virgil Klein nessa hora. E nessa hora, o nosso aparelho psíquico, com o recurso que tem, sem representações, sem palavras, sem nada, que não interessa essas coisas, porque a marca vai acontecer independente dessas coisas. A gente vai ter uma marca que depois vai entrar por cima dessa marca, uma questão simbólica, assim, de dizer que essa marca significava uma sensação de abandono, que significava uma sensação de ter sido violentado. Depois vai entrar uma coisa simbólica, mas a marca já estava lá, e essa marca já foi feita nesse primeiro momento desse que espiritualmente dizem que é o sopro divino, e que a psicanálise, então, toma aí com essa primeira respirada gelada, vai? Porque a gente não é desse campo do místico religioso, né? Essa primeira respirada gelada. E aí a gente já fez uma primeira resposta, que a gente vai encontrar isso com um nome esquisitinho, porque eles mantiveram, não tem tradução, o conceito ficou com um nome italiano, se eu não me engano,
que é chevui, que é que queres. É como se, nesse momento, mesmo sem saber que a gente tem uma mãe, que é o que eu estou falando, é sem representação. A gente responde a essa Wirklich Klein de uma maneira que a gente acredita que é a resposta. E mais para frente, isso pode até tomar uma característica assim. No fundo, a gente viveu, porque a gente tem uma demanda de querer ser amado, essa é uma condição da vida humana, querer ser amado, né? No fundo, a gente viveu a nossa vida tentando responder o que a gente acha que a nossa mãe queria da gente, ou aquela pessoa que exerceu a função materna queria da gente. Quando a gente acessa e consegue saber o que é essa coisa que a gente achava que a nossa mãe queria da gente, que a gente criou de resposta, essa coisa mesmo mais profunda é o atravessamento da fantasia fundamental e é o fim de uma análise. Uma vez que a gente consegue acessar isso, ela é um nó de todas as outras pequenas fantasias dessa casca dessa cebola. Ela é a ponta desse nó. E aí, se a gente não é analista, a gente não precisa mais fazer análise, assim, a não ser que a gente seja interpelado, mas a gente vai buscar a nossa analista depois disso, depois de ter atravessado a fantasia fundamental, só para meio que um desabafo, assim, de um momento muito difícil, que talvez a gente teve, de repente, um falecimento de alguém que a gente gostava muito, e a gente foi lá, mas para poder fazer, mas tem essa função de acolhimento do que qualquer outra coisa, assim, depois, sabe? Depois a gente busca em momentos pontuais, mas a gente não precisa mais fazer o processo semanal ou algo assim. Uma vez atravessada a fantasia fundamental, é sinal de que você já tomou para a primeira pessoa, já atravessou isso dos 3 tempos, você já consegue entender qual é a sua estrutura, o seu modo de funcionar, você consegue fazer barreira, né, para o gozo. Então, aqui a gente entra, né, essa parte de pulsão, de gozo, que de um certo modo ficou meio que... Eu não pontuei tanto nesse encontro nosso, mas de que é isso, assim, de que a gente entende, né, um pouco como o nosso aparelho psíquico nos empurra a fazer alguma coisa. Uma vez entendido, a gente não precisa ficar voltando lá para que o analista faça alguma intercessão. A gente mesmo já sabe que a gente mesmo já consegue fazer uma barreira nesse gozo e poder fazer coisas que é do nosso desejo e ter momentos de felicidade comum, né? Então, esse aqui seria, de um certo modo, o fim de uma análise, né? Então, tem esse ponto da castração para o Freud, tem o ponto da fantasia fundamental para o Lacan, né? E, uma vez disso, né, como diz assim, aquela poesia, e agora, José, o que a gente faz com tudo isso, né? Eu acho que o interessante da vida, assim como os artistas, né? O Picasso falava muito isso, né? Que aí, então, agora você vai tomar a vida, né? Ele fala assim, eu não procuro, eu acho. Você vai se abrir para as coisas de novo que pode acontecer na vida, né? Aí o Freud coloca assim, que trabalhar com a psicanálise significa permitir, né, que o paciente elabore o saber inconsciente que nele está, não em forma de profundidade, mas em forma de expansão, né, dentro de si como no mundo externo. O analista deve sempre esperar encontrar algo novo, né, naquilo que está sendo dito. Então, a gente, aqui é um ponto também de que esse inconsciente não essa coisa de chegar nessa fantasia fundamental não é uma coisa de vasculhar um baú e acessar uma coisa que está lá dentro da gente. É uma coisa de uma expansão também, porque a gente vai narrando isso e vai avançando, não é só um buscar retrospectivo histórico lá no inconsciente, não é um baú, tá? O inconsciente é o que a gente inventa também da nossa própria história e expande a nossa vida, né? E essa possibilidade de encontrar algo novo e sair desse movimento de repetição da miséria neurótica, tá? Aí uma coisa que o Freud fala, né? O Lacan já coloca mais, né? É sempre mais importante levantar o problema do que resolver quando a gente está nesse manejo técnico, né? E apontar e deixar com que a pessoa leve para o caminho dela. E ele fala, não descubra a verdade, eu invento, que, de um certo modo, é isso, sim. Às vezes, inclusive essa nossa fantasia fundamental é uma invenção que você fez, e às vezes não dá para a gente narrar a invenção que a gente fez lá na hora que a gente estava nascendo, mas dá para a gente inventar uma coisa, né? Então, essa relação toda que a gente cria não é a relação real do nosso trauma, da nossa verdadeira fantasia fundamental, né? O Freud chama isso de neurose transferencial. A gente cria, na hora que a gente faz um processo de análise,
uma, uma neurose falsa, vou falar de uma maneira errada aqui, mas que ajuda a compreender. Uma doença psicológica falsa nossa, a gente cria dentro desse processo, mas que vale muito a pena, porque por essa doença falsa, a gente consegue encontrar as chaves que operam uma cura nessa nossa questão que não tinha palavras, porque, entendeu? Uma marca lá na super infância, do momento do nosso nascimento, não tem palavra nenhuma. Mas se a gente inventar essas palavras e ela, de um certo modo, nos fazer compreender o que a gente faz da nossa vida, mesmo que seja inventado, porque a gente não tem como mais acessar o que aconteceu real mesmo, porque a gente nem recurso psíquico a gente tinha, tá de bom tamanho, assim, mesmo que seja uma coisa inventada. Então, toda essa dinâmica ainda, né, da psicanálise tem essa questão, né, de ser uma coisa falsa que a gente inventa no processo todo, mas que, de um certo modo, é como se a gente brincasse, se a gente fosse criança, e brincasse com os bonequinhos e tudo mais, mas isso é falso, não é que é falso, é uma invenção de uma cena, de uma tragédia ali, que não é realmente a que você passou, mas que serviu para resolver o que você passou, né? Então, tudo bem a gente inventar a realidade, porque, na verdade, a realidade ela não tem sentido, a gente precisa inventar. E se a gente não tem a capacidade de nós mesmos inventar, aquele roteirista vai inventar e ele vai nos empurrar para o caminho de desprazer, porque é um caminho mais fácil de eliminar nossas tensões. E é isso, viver, então, talvez não se trate de uma coisa fácil, vale a pena a gente não viver pelo fácil, pelo caminho fácil, viver com a possibilidade de, né, não nos deixar nessa inércia o barco levar e poder guiar nosso leme para coisas que a gente deseja também. E se o vento entortar a gente para essa outra coisa, né, que vai acontecer, a gente voltar de novo o nosso barco, nosso da vida, para um rumo que a gente queira, né? E por mais que a gente vai sambando, a gente chegar onde a gente quer chegar. Isso não é pouca coisa, né? Por mais que seja uma invenção também, não é descartável ser uma invenção, né? É muito válido. Então, de um certo modo, a gente teve aqui olhando para essa possibilidade de pensar técnicas que façam isso e que possibilitem essa outra clínica, tá? E era isso, o conteúdo de hoje.